Boa noite, todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Essa é a nossa reunião pública doutrinária da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E a nossa casa mantém um trabalho assistencial de relevo. De segunda a sexta, 100 crianças ficam conosco, são crianças advindas de famílias que vivem abaixo da linha da miséria. 19 horas, vamos dar início aos trabalhos. A nossa convidada hoje, Célia Rey, ela está nos falando diretamente de São Paulo, capital. Mais uma vez aceitou o nosso convite, nós agradecemos muito o carinho com o qual ela trata os convites da Casa de Batuíra. Para nós é motivo de muita alegria, Célia, você ter aceito o convite. Muito obrigado desde já. Vamos então à página... Eu que agradeço. Obrigado, querida. A página do livro Mais Luz, Batuíra é o Espírito, Chico Xavier é o médium, e a lição é 76. Muito da vida. Não estamos em estrada de rosas, pavimentada de absoluta harmonia. No entanto, detemos conosco os tesouros do trabalho e da esperança. E isso é muito da vida, com o amparo do Senhor. Vamos à nossa prece. Amado Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade a nós concedida nessa noite do estudo e da reflexão. Pedimos que envolva a nossa convidada da noite, que ela possa contar com a boa assistência dos espíritos ventures de nossa casa e que possamos aprender um pouco mais das lições imorredoras da doutrina espírita. Se conosco, Senhor, guia-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, a palavra está com você, Célia. Desde já, muito obrigado. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meus agradecimentos por estar aqui participando de mais essa reunião pública do Centro Espírita Batuíra, né? E o tema que o Hélio nos passou é imortalidade e cartas consoladoras. É um tema muito propício para o dia de hoje, já que amanhã nós temos as comemorações do Dia de Finados. Comemorações essas que começaram a surgir no século X na França, e que é uma comemoração não só dos cristãos, mas também de outras religiões, onde as pessoas, isso tenha sido estabelecido para que as pessoas, pelo menos um dia no ano, lembrassem de todos aqueles que partiram, porque, segundo a tradição católica, essas pessoas estariam no purgatório e necessitavam de orações para poderem subir ao céu. Então, aí veio pelo menos um dia do ano dedicado a eles. E é muito interessante que, na minha fase de infância, meus pais eram bem católicos, né? Meu pai é descendente de espanhóis, então o espanhol era muito ferrenho no cumprimento das datas comemorativas relacionadas ao cristianismo. E eu me lembro que naquela época não tinha floriculturas, não tinha venda de flores, eu era muito pequena. Então a minha mãe plantava nos canteiros lá da nossa residência margaridas brancas. E ia com braçadas dessas margaridas para visitar o túmulo. Naquela época era só o túmulo da minha avó paterna. E era assim uma festa, né? Porque a gente se arrumava, chegava no cemitério, nós crianças nem lembrávamos do significado daquilo. A gente ia ver as características dos túmulos e lá encontrava outros familiares. Então era assim um dia de
reunião familiar no cemitério. Mas são lembranças que perduram na nossa mente, porque lembranças de infância, de tradições. Depois eu me tornei espírita, e aí o significado, para mim, não tinha mais significado um dia do ano dedicado a preces aos mortos. Depois que eu e o César nos casamos, nós fomos morar numa casa a 1 quadra do cemitério, lá em Araçatuba, São Paulo. Exatamente 1 quadra. E nesse dia, a gente não tinha como sair de casa, porque eles colocavam as banquinhas, já adulta, né? Então já tinha banquinha de vela, banquinha de flor, banquinha de suco, banquinha da melancia, e a gente não podia nem tirar o carro e nem sair de casa. E lá no interior, aproveitando o feriado de finados, o César promovia muitas palestras espíritas e convidavam oradores. E eu me lembro do José Jorge, aí do Rio de Janeiro, que ele foi num dia de finados e ele, assim, ficou até... Nós falamos, hoje a gente não pode sair de casa. Aí, quando a gente abriu o portão, estava aquele comércio. Ele até deu risada, falou, há muito tempo eu não via isso. Mas é interessante a gente hoje comentar sobre a imortalidade, porque para nós espíritas tem um outro significado. E para a gente lembrar que todos nós estamos aqui a caminho, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deu o título de Bem-aventurados os aflitos, porque é a situação que nós nos encontramos hoje. Uns num grau mais aflitivo, outros menos, muito pouco elevado acima da aflição. E a gente tende a se afligir, né? Por problemas familiares, por problemas econômicos, por problemas de diversas ordens. Ainda nós somos sujeitos a esse ambiente de aflição. Mas aí Jesus falou que são bem-aventurados, né? Os aflitos que conseguem superar esses momentos de desafio e tornarem-se mais isolados dessa aflição e trazendo no seu coração mais tranquilidade e paz. Porque nós sabemos que tem um mundo visível, que é o nosso, e aquele invisível, que não é mais aquela tradição católica, inferno, purgatório e céu. Não, é um mundo muito extenso, onde existem zonas de habitação dos espíritos que já se libertaram do corpo físico. E a gente sabe que tem aquelas zonas do umbral, onde ficam aqueles espíritos bem... É o umbral chamado de abismo, que dizem ficar no interior da Terra, onde estão os espíritos muito apegados ao mal, ainda não têm a menor noção de bem. Espíritos também apegados ao mal, mas não tanto quanto aqueles dos abismos. E aí tem a zona do umbral, aquela que fica bem rente à crosta terrestre, onde tem espíritos já não tão raivosos, mas também tem as colônias espirituais, que recebem os espíritos que deixam o seu corpo físico e partem para a espiritualidade. E essas colônias espirituais, elas têm diversas formas e diversas maneiras de atendimento. Quando a gente lê o livro Entre a Terra e o Céu, nós temos ali a descrição do lar da bênção, que é uma colônia espiritual dedicada a crianças
que desencarnam, um pouquinho mais adulto, mas não saindo ainda da infância. E a gente vê a personagem Blandina, que cuida do Júlio, que é um personagem do livro. E Blandina é a nossa querida Meimei. Na época que o Chico escreveu o livro, ela conta que ela estava desencarnada há 3 anos. E como ela não pôde ter filhos na existência, nessa última, ela se dedicava a essa colônia lá da Bênção, onde ela cuidava de várias crianças. Aquela colônia de Maria, né, mais ligada aos suicidas. Então, a gente vê que nós temos um mundo que é muito mais perfeito do que esse, e dizem os médiuns videntes que muito do que nós temos aqui é uma cópia imperfeita do que tem lá. Então, é nesses lugares que a gente acaba indo depois que o nosso corpo se desfaz. E essas colônias são regidas pela afinidade. A pessoa vai ter afinidade com um tipo ou outro e também de acordo com as suas necessidades. Então, o que rege essa... Então, os espíritos nos recomendam que a gente procure sempre trazer no nosso coração sentimentos de paz, deixando de lado rancores, mágoas que nós temos com alguma pessoa, intranquilidade. E nós, que somos espíritas, sabemos que o pensamento tem uma força muito grande e que nós pensamos e transmitimos isso ao nosso sentimento. Então, a gente precisa pegar toda essa gama de conhecimento. Então, eles pedem, cultivem um ambiente interno mais tranquilo, porque quando chegar o momento do desligamento do espírito, do corpo no qual estamos hoje, esse ambiente tranquilo que nós cultivamos em nós vai nos ajudar muito. E a gente sabe que o nosso corpo, ele vai se desfazer e vai voltar, as suas moléculas, os seus átomos, vão voltar à natureza para dar origem a novas substâncias, a novos corpos, a novos elementos da natureza. Então, essa noção da imortalidade do espírito é que nos dá uma tranquilidade de sabermos que nós estamos aqui de passagem. E quando a gente reencarna, nós temos espíritos que endossam, pode ser um ou um grupo de espíritos que endossam a nossa vinda a este planeta, para que nós possamos cumprir com os programas ou com as tarefas que nós necessitamos para quitar os débitos que ainda nós temos com a lei divina. E esses espíritos nos acompanham, são chamados de espíritos guardiões, que são diferentes dos espíritos mentores, né? Eles são aqueles que estão nos acompanhando, muitas vezes à distância, mas estão conosco. E é com eles que a gente precisa sempre se apegar para termos forças para continuarmos a nossa caminhada. Então, esses espíritos, quando a gente volta, eles ficam do outro lado, como nos monitorando, nos acompanhando, não dia e noite, mas sabendo o que estamos fazendo, o que não estamos fazendo, e eles vão nos ajudando na medida em que nós permitimos. E quando a gente volta para o aconchego desses espíritos. Se nós tivemos
uma vida material exitosa no cumprimento dos deveres que assumimos. Então, quando a gente parte para a encarnação, reencarnação, é como se a gente viesse, como não, é a vinda para uma prova, para um desafio que nós não sabemos se vamos dar conta e o que é, porque nós esquecemos o que fomos no passado. Então, a gente vem com a capacidade de decidir o caminho a seguir. E aí está o diferencial. Porque se a gente se lembrasse de tudo, nós falaríamos, não, eu já cometi esse erro, eu não posso fazer de novo. Mas a gente esquece o que fez no passado e vem com a predisposição, lógico, porque a nossa consciência registra tudo, todas as leis divinas. E a gente vem com o compromisso e a gente sabe, instintivamente ou inconscientemente, não importa o termo, aquilo que nós necessitamos fazer, aquilo que nós precisamos desenvolver. Então, isso é um desafio quando a gente vem. E são anos e anos de preparo para uma encarnação. E quando a gente volta, não, é aquela alegria. Mas, quando a gente perde um ente querido, ele parte, nós vamos sentir a falta, é óbvio. Nós não vamos ter aquela pessoa ao nosso lado fisicamente. E a gente também, pelo que conhecemos, não vamos mais ter uma outra vivência com esta pessoa da maneira como tivemos ou estamos tendo nessa presente reencarnação. Porque nós viemos preparado para um determinado desafio com grupos de espíritos que muitas vezes vai levar anos, centenas de anos para que nós possamos nos reunir novamente. Então, a nossa volta, ela é assim, de a gente tiver cumprido com tudo aquilo que nós fizemos. Para quem não é médium, uma mediunidade mais ostensiva, a gente só fica sabendo notícias de um ente que já partiu através de algum médium, e se for permitido pela espiritualidade que a notícia possa ser transmitida. Caso contrário, a gente muitas vezes fica sem notícia nenhuma, né? Por muitos e muitos anos, ou porque o espírito não está em condições ainda de transmitir uma mensagem, de dar uma notícia, ou porque também nós estamos distanciados. Então, os espíritos falam que a prece e a lembrança diária daqueles que partiram, não precisa fazer uma oração, é só emitir um pensamento para as pessoas que temos carinho, aqueles amigos, parentes, que esse laço de ligação vai se construindo, né? Vai se fortalecendo. E quando a espiritualidade acha que já é o momento, a notícia vem. Como diz, né? O telefone só toca de lá para cá. Então eu falo, vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui, que a gente pega o celular e liga, pega o celular e conversa de vídeo, manda uma mensagem, porque nós temos esse livre-arbítrio de falarmos com as pessoas que estão encarnadas aqui neste planeta e que nós temos ligações de amizade, de afetividade, de parentesco. Porque quando partir para o lado de lá, vai depender das condições, né? Então a gente vê muitas descrições de espíritos que desencarnam e querem ansiosamente se comunicar com a família,
mas ainda não é permitido. Eles precisam ter o equilíbrio emocional e espiritual necessário para voltar muitas vezes ao lar onde ele habitou, encontrar as pessoas. E nós vemos assim que André Luiz, né, quando ele quis voltar para o seu lar, ele ficou extremamente assim decepcionado porque a esposa já estava com outra pessoa. Ela continuou a vida dela. Então nós precisamos estar com essa consciência, porque o tempo na espiritualidade é diferente do nosso tempo aqui de 24 horas. Eu não sei como é, mas dizem que é diferente. A contagem lá é bem diferente. Então, a gente precisa ter essas noções, né? E quando é que ocorre a morte? Se é uma morte natural, vocês sabem que a gente vem, quando reencarna, com uma quantidade de fluido vital. E quando esse fluido se esgotar pelo funcionamento do nosso organismo, o nosso espírito se desliga, o perispírito também, e a gente parte, que é o dito morte natural. Agora, quando existe uma morte acidental ou uma morte repentina, se está na programação daquele espírito desencarnar mais jovem, ele também se desliga do corpo, apesar da juventude dele, porque aquilo estava programado. Agora, se ele descuidou, se ele abusou da sua condição orgânica e por um fato que o leve ao desencarne, ele está ainda muito repleto de fluido vital. E esse fluido precisa ser eliminado, ser escoado, até que ele possa realmente entender a sua situação. Então, eles falam que esse fluido não é constante, o nível dele. Tem gente que vem com um pouco menos de fluido vital, tem aqueles que vêm com uma capacidade extrema, né, e de doar esse fluido e não fazer falta para ele. Tem épocas na nossa vida que esse fluido se torna mais baixo pelo desgaste. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável, fazer exercícios, cuidar dos problemas orgânicos, para que a gente mantenha esse fluir em condições suficientes para a gente levar a nossa existência até os últimos dias da nossa programação. Então, nós temos também esse livre-arbítrio de equilibrar o nosso fluido vital para que nós mantenhamos o nosso corpo com problemas ou sem problemas, mas até o momento em que é chegada a sua desencarnação. Então, por isso que nós precisamos ter isso em mente e cuidar. É esse o nosso dever, porque nós já sabemos que somos espíritos imortais, nós sabemos que estamos aqui numa reencarnação, e que do ponto de vista espiritual, o tempo que aqui permanecemos é muito pequeno em relação à eternidade do espírito. Então, aqui tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, sobre a perturbação do espírito. Se a alma tem consciência imediatamente após a morte do seu corpo físico. E eles falam que imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum estado de perturbação ou algum estado de adormecimento. Tem espíritos mais evoluídos que desencarnam e imediatamente, quase horas depois, eles estão dando comunicação, como foi o caso de Allan Kardec e outros espíritos, né? Então, eles tinham tanta consciência, tinham cumprido com o dever deles, que, ao desencarnar, o espírito já estava no estado de lucidez e podendo transmitir a mensagem confortadora
de que ele continuava vivo, que apenas o seu corpo havia cessado de viver, mas que seu espírito, com todo o seu potencial, continuava vivo e velando e nos acompanhando dentro do que é permitido. Então, o conhecimento da doutrina espírita pode ajudar nesse momento, na nossa condição de espírito imortal. Os espíritos dizem que muito. A gente conhecendo o que é a espiritualidade, o que é o plano invisível, o que é que existe, qual o nosso destino, por que estamos aqui, para onde vamos, se a gente tem essa noção, isso facilita muito o nosso estado ao desencarnarmos. E a gente vê que, graças à mediunidade de Chico Xavier, nós tivemos inúmeras mensagens consoladoras de filhos, de pais, dando notícias para dizer qual o Chico Xavier, elas tomaram uma dimensão nacional e internacional. Mas não é só o Chico também. Teve inúmeros médiuns que também transmitiam as mensagens, mas as do Chico foram colocadas em livros. E eu me lembro das vezes que nós íamos lá visitar o Chico Xavier no Centro Espírita da Prece, ele recebendo as cartas, e ele escrevia numa velocidade muito grande, e aí ele começava a ler, sem falar quem era o espírito, e se haviam pessoas ali no local que conheciam a pessoa que estava, o espírito que estava dando a mensagem, eles já identificavam na hora, por causa das características que esse espírito ia falando, escrevendo sobre a vida dele e a ligação aqui quando encarnado. Então, era uma emoção muito grande dos parentes quando eram contemplados por uma carta dessa. E a gente sabe que o Chico psicografava horas e horas e horas, mas ele não tinha condição de atender a todos que pediam notícias dos seus entes queridos. E muitas vezes a pessoa nem estava na reunião, outras vezes a pessoa estava ali, mas muitas vezes elas iam várias vezes à reunião para receber a mensagem e muitas vezes não recebiam, porque o telefone toca de lá para cá. Então, essas cartas consoladoras, elas são muito importantes para dar aquele enlevo, aquela alegria para muitos pais que muitas vezes não eram espíritas, mas que, por saber que Chico recebia esse tipo de mensagem, ia até ele e pedia a sua colaboração. Mas vocês sabem o quanto é difícil um espírito entrar em contato para poder transmitir essas cartas de outras mensagens. Então, o médium precisa ser psicógrafo. Ele precisa ter uma humildade de atender quando a espiritualidade o solicita. Ele precisa ter uma disponibilidade de tempo para servir como médium, intérprete da espiritualidade. E ele tem que receber as influenciações com tranquilidade, porque muitas vezes os espíritos, as suas influenciações não são muito agradáveis. E muitas vezes também o espírito que está mandando a carta, ele não está ali no local. Tem um espírito intermediário
transmitindo o que ele quer dizer para que o médium possa escrever a mensagem. Então, ele tem que ter conhecimento e equilíbrio para não entrar em faixas de vibração, onde pode ter espíritos mistificadores e que aproveitam da necessidade da família e mandam mensagens que muitas vezes não é verídica. Então, é muito importante que o médium tenha todo esse cuidado para que ele seja real intérprete da situação daquele espírito que quer se comunicar. Já o espírito que quer se comunicar, ele tem que ter já um grau de compreensão da sua situação no plano espiritual e um grau de conhecimento do porquê ele está naquela situação, como foi o seu desencarne, o que aconteceu realmente. Ele precisa estar tranquilo, porque muitas vezes ele pede para visitar os familiares e os familiares não estão em condições ainda. Então, ele se afeta com o sofrimento daqueles que ainda não entenderam que a morte é uma passagem, que a morte é só uma mudança de estado, mas que o espírito continua vivo e presente ali, cultivando os seus afetos. Então, o espírito que desencarna tem que ter muita paciência para chegar o momento dele poder se comunicar ou dar notícias. E, normalmente, nas cartas que a gente lê do Chico, principalmente de jovens, eles têm sempre a assessoria dos avós. Olha a importância do papel dos avós, né? Que vão, pela lei assim, do desgaste físico, normalmente vão primeiro, né? E esses avós realmente recebem esses espíritos, dando-lhes o amparo de que necessitam. Então, nós já falamos até aí numa excursão aí no Rio de Janeiro sobre o livro Viajaram Mais Cedo, que são mensagens de jovens que desencarnaram porque estava na sua programação reencarnatória desencarnar mais cedo e que trouxeram mensagens aos seus familiares. Então, Emmanuel, no começo desse livro, na introdução, eu vou ler aqui, ele diz que, por que mais cedo? Indagarão muitos amigos. E ele fala, e diremos que isso aconteceu em razão dos pedidos deles mesmos, gente verde, mas de inteligência amadurecida, que aspira a completar o resgate de débitos contraídos em passado remoto ou recente, a fim de entrar quites com a lei da causa e efeito nos caminhos do terceiro milênio da era cristã prestes a surgir. Então, vejam, eram jovens muito inteligentes, quer dizer, uma inteligência já com um pensamento muito desenvolvido, mas verdes, como diz o Emmanuel, imaturos do ponto de vista de sentimentos e de conhecimento viram para vir com esse resgate, essa expiação de desencarnar em tenra idade, em plena juventude, quando eles queriam muito estar encarnados, alguns prestes a casar, outros estudando, outros fazendo planos para o futuro, e de repente eles são retirados da vida por causa do compromisso que eles assumiram, né, de poderem quitar e voltarem agora, né, aqui fala o terceiro milênio que está por vir, mas reencarnar e trabalhar nesse novo milênio que tanto nós precisamos de ajuda de espíritos já esclarecidos,
com conhecimento e com grau de espiritualidade para conduzir os destinos do planeta, em especial da nossa nação. Então, aqui nós só vamos falar rapidamente de 2 casos aqui. Eu vou me permitir citar 3 no total, mas nós vamos falar do Raul Pinheiro Torres Júnior. Ele era filho único e desencarnou com 24 anos. E a mensagem que ele mandou foi 1 ano após o seu desencarne. Então, eu vou ler aqui, vocês me permitam, para que eu fale pedaços da mensagem para vocês verem. Querida mamãe Hilda e querido papai Raul, estamos na mesma faixa de pensamentos, iluminando a nossa ligação com o amor que vem de Deus. Então, veja, ele estava na mesma faixa de pensamento dos pais. É importante se diga que os supostos ausentes, nos caminhos sofisticados da desencarnação, não vivem indiferentes às festividades do coração. Estamos separados por um fio vibratório, sobre o qual nada sei explicar. Pais queridos, estou muito grato por todas as demonstrações de carinho e conformação com que me acompanharam na separação ilusória que a libertação das forças físicas imprimem em nossos pensamentos. Sei que todos choramos para valer. Foi um dilúvio de lágrimas e de pranto, e o ambiente em que aprendi a revê-los e abraçá-los e a desprender-me dos recursos que não mais me pertenciam. Agora, com a bênção de Deus, a tempestade vai acerenando. Estou bem e com saudades, a tiracolo, mas o que hei de fazer? À medida que me ergo aqui para a realidade, mais tempo lhes desejo e aspiro a doar em favor de todos os nossos, para que usufruam uma existência tão cumprida quanto lhes seja possível. Na esperança, cabem todas as ansiedades conhecidas e desconhecidas, e na fé, clareando as estradas que se tenha a percorrer, não podem existir sofrimentos inextinguíveis. É melhor que o trabalho do bem nos carregue para diante do que a preguiça mental aferroar-nos o espírito no cárcere de nós mesmos. Então, vocês vejam, um jovem de 24 anos, já com a consciência, mas não tinha tanto conhecimento do que era essa vida no plano espiritual. E nós temos aqui uma mensagem, que essa eu vou ler do livro também, é do livro Juventude Interrompida. E essa eu vou ler na íntegra, porque eu achei muito interessante. A carta de Ana Júlia. Sempre fui uma jovem determinada, sempre soube o que queria da vida e lutava para atingir os meus objetivos. Fui perspicaz e estudiosa, até que conheci na escola um grupo de amigas que se preocupavam demais com a beleza exterior, em detrimento da beleza interior e dos cuidados espirituais tão bem ensinados pela minha mãe. Passei então a valorizar a beleza física, um corpo perfeito. E quando digo perfeito, digo um corpo sem um único resquício de gordura. Ia para a academia todos os dias e malhava aproximadamente de 2 a 3 horas por dia. Com o passar do tempo, só a malhação já não me satisfazia. Chegou o momento em que,
com apenas 16 anos, praticamente obriguei. Digo obriguei porque muitas chantagens fiz para que meus pais me deixassem fazer uma cirurgia plástica para reduzir a gordura das minhas coxas, quadris, barriga e braços. Gordura essa que não existia, na verdade, pois o médico, que naquela altura não retirou mais do que 250 ml de gordura do meu corpo. Fez isso apenas pelos bons dinheiro que meus pais pagaram a ele. Recuperei-me bem da cirurgia e achava que tudo estava bem. Triste ilusão minha. Com menos de 6 meses de cirurgia, comecei a achar que a gordura acumulava-se em meu corpo. Intensifiquei as diversas dietas que existiam. Dieta da lua, das proteínas, dos líquidos, das frutas e de tudo mais que existisse. Como elas não faziam o efeito esperado, conversei com uma amiga que também se achava gorda, porque era assim que eu me via todas as vezes que eu me olhava no espelho. E ela me contou que todas as vezes que ela se alimentava, imediatamente colocava para fora tudo o que havia ingerido, ou seja, vomitava todo o conteúdo do seu estômago. É claro que eu, mais do que depressa, passei a agir da mesma forma. De tudo o que me alimentava, quando digo tudo, digo alguns biscoitos de sal, 1 ou 2 frutas por dia e às vezes um pouco do que tivesse no almoço, para não ter a minha doce mãe falando no meu ouvido. Era literalmente colocado tudo para fora. Com o tempo, não muito longo, perdi 26 quilos dos 57 que eu tinha. Passei a me sentir fraca, deprimida, meus cabelos começaram a cair, minha pele se tornou sem vida, ressecada e sem elasticidade. Meu estômago já não aceitava nada sólido. O pouco com que conseguia me alimentar resumia-se em um pequeno copo de suco para o dia todo. O hospital, várias vezes estive lá, porque simplesmente do nada estava eu no chão desmaiada. Meus pais, coitados, desesperados por ver sua filha única se esvaindo, resolveram me levar a São Paulo, na tentativa de me salvar. Tudo em vão. Todos os esforços que eles fizeram não foram suficientes para que o meu corpo, já tão debilitado pela falta de alimento, pudesse reagir. E eu apenas, com 16 anos, após uma parada cardíaca, morri. Hoje sei que a morte não existe. E sei que o que fiz foi o assassinato do meu próprio corpo. Ao desencarnar, de sentir meu estômago e a minha cabeça não eram menores do que a minha angústia. E às vezes preferia sentir essas dores, porque assim não dava atenção aos gritos que me eram constantes em minha mente suicida. Longos dias vivi dessa forma, até o momento em que me lembrei da minha mãe e das noites em que ela, deitada ao meu lado, antes de dormir, rezava comigo a oração do Pai Nosso.
Nesse instante, orei com tanto fervor que adormeci. Acordei cercada por duas passava. Apenas entreguei-me àquele sentimento de alívio. Adormeci novamente e quando acordei, tive a grata satisfação de ver o meu avô ao lado da minha cama. Abracei-o com tanta emoção que as lágrimas rolavam abundantes de meu rosto. Ele então pacientemente explicou-me o que havia acontecido, onde estava e o que viria pela frente. Fui informada por ele que a bulimia, da qual fui vítima, apesar de que hoje eu sabia que fui vítima de mim mesma, danificou severamente o meu perispírito. Ainda continuo em tratamento e sei que terei que me submeter a ele por um grande e doloroso período, reabilitando-me para uma próxima encarnação, em que renascerei com algumas sequelas, para que eu não perca novamente essa oportunidade bendita. Enquanto espero, vou estudando e ajudando no que posso, na esperança de que as dores que ainda sinto sejam amenizadas cada dia mais. Sei que este processo todo é uma forma de me arrepender e me policiar para futuros enganosos problemas. Peço a Deus que me abençoe a cada dia e agradeço a Ele a oportunidade bendita de ter saído daquele lugar horrível em que me encontrava. Agradeço a vocês a oportunidade de contar a minha história. Espero que ela sirva de alerta a tantas jovens que, como eu fiz, acham que um corpo perfeito é um corpo de apenas... Acho que um corpo perfeito é um corpo de apenas carne e osso, esquecendo-se de que a verdadeira beleza deve vir de dentro do coração. Obrigada, Ana Júlia. Essa mensagem foi psicografada em dezembro de 2012. Então, com essa mensagem, porque o nosso tempo esgotou, né, Hélio? Eu queria agradecer essa oportunidade e deixar o meu abraço a todos e que essa mensagem sobre a imortalidade e as cartas consoladoras iluminem os nossos espíritos. Muito obrigado, querida Célia, pela exposição da noite e que Deus te abençoe e te fortaleça, assim como toda a sua família. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Muito obrigado. Convido você, a todos que nos acompanham agora, no momento da visualização terapêutica e da irradiação. Vamos então fechar os olhos, imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo passa, isso também passará. O querido benfeitor nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. Dr. Bezerra faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo força e saúde, bom ânimo para a luta, alegria de viver. Os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos afetivos de um remédio visitam as nossas células físicas e perispirituais. E nesse momento, nos é oferecida da água magnetizada. E juntos agora vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos até amparo o Senhor em favor dos que sofrem, em favor dos que choram, em favor dos que imploram socorro e ajuda.
Rogamos em favor daqueles que estão em sofrimento por todo o mundo. Pedimos em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da Casa de Batuíra. Pedimos em favor dos irmãos e das irmãs que estão na reunião online, assim como pelos seus familiares. Rogamos misericórdia, Senhor Jesus, por aqueles que estão em conflito consigo próprios, por aqueles que estão sofrendo de fome. E tudo isso, Senhor Jesus, nós te rogamos em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente, mais uma vez, a Célia, agradecemos a sua família que te emprestou um pouquinho para nós essa noite. Imagina. E pedimos a todos que amanhã estejamos juntos, convidamos a todos. Amanhã estaremos juntos às 15 horas, nosso momento de oração. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe com muita saúde. Fiquem em paz, muito obrigado.